E hoje o tema da nossa live vai ser a próxima onda das agências de marketing, tá? Vocês vão entender um pouquinho, a gente vai contextualizar, eu e o Gui, vocês vão entender melhor qual que é essa nova onda, essa próxima onda aí das agências de marketing, que é uma coisa que já está consolidada no exterior, enfim, vocês vão entender muito bem onde é que eu vou chegar. Então o Gui está entrando aí, vamos lá, Gui. Opa, e aí, Vinicius? Tá Tudo me bom? ouvindo? Tô ouvindo bem. Show, beleza. Cara, próxima onda, hein? Qual que é a Pois próxima é. onda? Será que você que tá ouvindo aí a gente vai surfar essa próxima onda? Eu gosto muito desse tema, Vinicius, porque, cara, eu sei que você também se identifica com isso. Eu já surfei algumas ondas aí Sim, profissionais que eu peguei cedo, assim, isso me trouxe muita vantagem. Eu acho que antes da gente entrar aí no assunto, né, qual que é exatamente essa próxima onda que a gente considera aí de agências de marketing, acho que é legal a gente dar esse contexto, né? sim. Porque, Total. cara, alguns conhecem aí minha trajetória, tem até um post no meu feed ali do Instagram, que tá pinado, né? Que eu divido em algumas etapas aí minha carreira profissional. A primeira delas foi o poker. Então, eu conheci o poker online em 2006, cara. Onde, então, ou seja, em 2006, eu não sou tão velho assim, viu, pessoal? Eu tinha 15 anos lá na Só época, tá com viu? cara de acabado, né, Gui? Então, Pegou em muito, 2006 eu comecei a pegou ganhar muita dinheiro na estrada internet. esburacada. Ah, em 2006 eu comecei a ganhar dinheiro na internet com poker online. Eu descobri na época, tinha, acho que devia ter meia dúzia de profissionais na época brasileiros. Tinha dois, três brasileiros e tinha muitos americanos, né? E, cara, é impressionante como era mais fácil naquele início de Aprendendo lá. quando eu comecei versus hoje em dia, né? Se alguém for começar uma carreira no poker hoje, é Sim, muito mais complexo, né? Muito mais disputado. Então, eu sim, consegui surfar uma onda inicial ali que sem brincadeira, véio, era fácil, velho. Era fácil. Não era olha só que interessante. Era fácil para quem enxergou, mas enxergar não era fácil. Enxergar perfeito. aquela oportunidade naquele momento não era fácil. Não é todo mundo que enxerga. Não é todo mundo que enxerga uma oportunidade e vai all in, né? Como tem a terminologia no poker, Sim, né? Vai com tudo. Então, então eu tive esse momento que eu aproveitei e eu sempre fico muito ligado. Depois eu conheci o marketing digital em 2014. 2014, na verdade, final de 2013, eu conheci o marketing digital. E novamente eu entrei de cabeça numa época que sim. tinha muito pouco infoprodutor. Até, ó, deixa eu até mostrar uma coisa aqui, Vince. E aí tu vai falar também as ondas que tu surfou. Ó, olha isso aqui, ó. Eu tenho troféu, sete Cadê? dígitos, sete Olha, dígitos, ou seja, mais de 1 milhão em 7 dias. Na verdade, aqui foi um lançamento de 5 milhões. Em dois, vê se dá pra ver aqui. Não sei se vai dá dar pra pra ver, tá ver, invertido, né? Mas é 2015. dá pra ver. Forma de lançamento. Eu tenho até um aqui. Ó, esse aqui é o troféuzinho que a gente dá para os nossos mentorados. Legal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem um E o critério. próprio Érico, né? O próprio Érico, ele também entrou no marketing digital muito cedo, quer dizer, ele bebeu da fonte muito cedo, né? Com E certeza. hoje, você vê, ele enxergou isso lá atrás, e eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, né? Ele, ele foi, cara, eu acho que o primeiro grande visionário do marketing digital aqui do Brasil, ele que enxergou, né? Ele que trouxe, inclusive, a forma de lançamento lá dos Estados Unidos para o Brasil, e olha o tamanho dele hoje, né? Total. Hoje, todos os grandes do digital derivaram dele, porque ele enxergou essa onda lá atrás. Ele teve essa visão, né? E eu acho que assim, tem uma diferença de você ter a visão e você agir. Às vezes você vê, cara, que nem aquela analogia lá do cavalo selado, ele Sim, passa uma vez só, né? Então assim, é porque a gente vai trazer aqui de próxima onda, não é todo mundo que vai enxergar. Não não é é. todo mundo que vai enxergar e vai agir. Acho que essa é a grande diferença. É você agir antes de ser óbvio para todo É. mundo. E acho que você ganha muita vantagem nisso, né? Cara, eu mesmo, assim, não sei se as pessoas que estão aqui na live conhecem a minha história, mas eu sou empresário já de muitos anos do mercado tradicional, né? Fui franqueado da Subway, tive vários restaurantes, fui aprender o marketing digital justamente para aplicar o marketing digital nos meus próprios negócios, né? E depois a gente construiu a agência, enfim, a gente está aqui hoje
inclusive com o nosso negócio de educação para donos de agências de marketing, mas uma coisa interessante na minha vida foi que eu também enxerguei, na época que a Subway estava começando no Brasil, eu fui um dos primeiros franqueados. Eu enxerguei essa onda e eu surfei ela durante 10 anos, eu abri várias lojas, Que um ano dos mais maiores... ou menos era esse, Bins? Dá uma Oi? ideia. Que ano mais ou Isso menos foi em você começou? 2007. 2007. 2007. A Subway tinha poucas lojas, pouquíssimas. Ela chegou depois a bater 2.000 lojas, né? E eu fiquei durante 10 anos. Então eu surfei a onda da Subway e eu ganhei muito dinheiro, não só com as lojas, né, que elas eram muito rentáveis na época, mas também vendendo as operações depois entre 2015 e 2017. Então eu enxerguei esse movimento do mercado, inclusive na entrada e também na saída depois. Eu enxerguei também que estava na hora de sair. Mas eu surfei durante 10 anos esse movimento, né? Então, isso daí também tá muito atrelado com o que a gente está falando, né? Quem chega mais cedo bebe água mais limpa, não tem jeito, né? Com certeza, cara. Você ganha muita vantagem. E eu acho que é interessante também que você viu o timing de sair também, né, Vince? Sim, de entrada e de saída. Cara, o que aconteceu? Eu comecei a fazer, olha só, minha vida ela tá muito atrelada a mentores, cursos, né? Eu sempre fui muito atrás de aprender o que estava acontecendo no mercado. E eu fiz um curso na época, lá para 2014, 2015, que chamava Friends of Tomorrow, que era do Thiago Matos, da Perestroika. E aí, cara, ele estava mostrando o futuro das empresas, dos negócios, do mundo, de tudo. E uma das coisas que ele falou na época foi que as empresas elas estavam ficando extremamente ágeis em relação a tudo, a comunicação, a decisão e tudo mais. E que as empresas que tinham uma hierarquia muito longa, muito grande, elas tendiam a morrer. E aí, quando eu olhei para dentro, cara, eu falei, cara, a Subway é extremamente hierarquizada. Qualquer movimento que a gente tem que fazer, qualquer coisa, decisão que a gente tem que fazer, tem que ir lá para os Estados Unidos e voltar. Então, assim, nesse momento eu enxerguei que isso ia acontecer com a Subway, que ela estava muito travada. Era como se fosse um Titanic que não conseguia virar para o lado, entendeu? Não conseguia dar uma volta. Então eu falei, cara, tá na hora de sair. E eu fiz certíssimo, cara, porque depois eu saí na hora certa, né? No pico tava no auge ali da Subway, né? Total. Então Então, cara, foi interessante. eu acho que é muito importante ter essa visão, né? Conseguir enxergar um timing de mercado. Ao mesmo tempo, né, Bins, que não é ficar pulando em galho, né? Não, não. Muita gente fica pulando em galho em galho. Cara, É vê uma um furada anúncio, isso. começa a participar de qualquer coisa, vai participando. Então, assim, eu acho que é muito importante ter essa noção, porque não adianta você ficar pulando de galho em galho, né? E o próprio, eu falei que o Érico enxergou isso, depois ele acabou virando nosso sócio também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente, porque acho que ele também enxergou o que a gente está enxergando. E o Exato. Ladeira também. O Ladeira foi um dos pioneiros no marketing digital. Ele virou sócio da Kátia Damasceno e foi o pioneiro na parte de sexualidade no digital, né? Quer dizer, ele lançou a Kátia e durante 10 anos também ele foi muito bem sucedido junto com a Kátia, agora ele está com o produto dele. Ele também enxergou esse movimento, entrou no movimento lá atrás, aproveitou durante 10 anos e agora os dois se juntaram, viraram nossos sócios. E eu acredito, sinceramente, Gui, que eles também estão enxergando o que a gente está enxergando. Os dois maiores do marketing digital, né, que também conseguiram enxergar o movimento 10 anos atrás, estão enxergando esse novo movimento agora, né? Exato. Não, então eles estão junto com a gente aí. E assim, pessoal, qual que é indo pro lado de agências, né? Agências de marketing. A gente desenvolveu a teoria, né, dos estágios das agências de marketing. Quais foram os estágios e qual que é o próximo estágio, que seria essa próxima onda aí, de agências de marketing, né? Então, a agência de marketing, né, já existia antes de existir o marketing digital, né? As Não, agências muito antigo. de publicidade tradicional, né? Faz campanha de rádio, de TV, enfim, de panfleto, de outdoor, né? Então, as agências de publicidade já existiam antes de existir o marketing digital. Esse é o que a gente considera o primeiro estágio aí das agências, quando não existia marketing digital ainda. Eram as agências tradicionais, né, Gui? Aquelas agências de publicidade que atendiam grandes contas, faziam E propaganda na TV. olha que interessante. É, Depois que surgiu o marketing digital, elas não acabaram. Existem agências de publicidade hoje, né? Continuam existindo. Sim. Olha aí, a Vivi Sanches aí falou que é dessa época. Então, elas continuam. Então, assim, os estágios que a gente vai apresentar aqui e a próxima onda que a gente vai apresentar
Não quer dizer que o cenário apocalíptico, que vai tudo acabar e, cara, a gente não como é que fala? A gente não traz esses cenários apocalípticos, a gente traz oportunidade. É oportunidade de você ver, cara, eu quero estar na frente, eu quero estar em vantagem, eu quero realmente estar, enfim, em vantagem tanto para você mesmo quanto para gerar mais resultado para os seus clientes. Então, beleza. Perfeito. Então, viu aí o marketing digital aí nos anos 2000 e aí começaram a surgir essas agências de publicidade, algumas delas passaram a fazer também marketing digital. Sim. Elas começaram a entrar no mundo do digital. Exato. Então, assim, ou seja, não eram agências que nasceram já como marketing digital, agências que nasceram mais tradicionais e meio que acoplaram, né? Tem um braço ali tem uma parte aí de entrega que é o marketing digital. O segundo estágio seria essas agências de publicidade que também fazem marketing digital. Um terceiro estágio e aí eu acho que muitos de vocês que já têm agência, que já prestam serviço, são urgência, né? Igual o Rodrigo Bianchini aqui comentou, quero sair da urgência. Então, assim, entrar nesse terceiro estágio que eu vou falar, que é o terceiro estágio das agências que já nascem como agência de marketing digital. Ou seja, já são focadas exclusivamente em marketing digital. Não fazem outdoor, não faz campanha de rádio, TV, não faz a publicidade tradicional, faz agência de marketing digital, ou seja, de repente, às vezes com um serviço só. Sou Sim. gestor de tráfego, eu sou social media. Quem se vê nessa situação aí? Comenta aí. Comenta aí. Quem já nasceu Ó, com agência de marketing digital? é. Tem a Vivi que está com a agência há 10 anos, provavelmente ela já nasceu digital, né? 10 anos já estava com um pezinho ali no digital. Foi mais ou menos 15 anos atrás foi quando teve essa mudança, né? Exato. Das agências começarem a crescer, já nascerem digitalmente. E aquilo que você falou, né, Gui? Então, as primeiras agências. Então, vamos lá, só para a gente recapitular aqui, porque eu acho que teve gente que perdeu aí. Então, o primeiro estágio das agências foram as agências tradicionais, as agências de publicidade tradicionais que não faziam digital. Elas entraram antes do digital, elas iniciaram né, esse trabalho delas ali antes do digital existir. Depois, nos anos 2000, chegaram as agências de marketing digital, que elas já nasceram no digital. Aí as de publicidade adicionaram marketing digital nelas, mas elas continuaram sendo agências tradicionais, né? Que hoje algumas delas ainda existem, várias delas morreram. Várias dessas agências de publicidade tradicionais morreram no caminho. Com certeza. Várias, né? E assim, você vai pegar, imagina, se fosse começar uma agência hoje do zero, que é mais fácil? Você começar uma agência de publicidade do zero ou começar uma agência de marketing digital? Mais Exatamente. fácil é começar de marketing digital, né? Então, assim, novos estágios também trazem mais oportunidade. Sim. Só que o que aconteceu nos últimos 10, 15 anos aí, que a gente tem de histórico aí de agências de marketing digital? O que aconteceu foi que o marketing digital foi se tornando cada vez mais complexo. Sim. Quem aí é da época do Orkut? Não tinha nem Facebook, não tinha nada, não tinha nem tinha rede social. Teve a época do marketing digital que não tinha nem Orkut também. Cara, o que era Sim. marketing digital antigamente? Era, cara, fazer site e palavra-chave no Google. Era isso. Não tinha mais nada, não tinha mais nada. Não tinha inteligência Não tinha artificial, não YouTube. tinha, não tinha plataformas. Hoje em dia, os nichos, cada nicho tem uma plataforma diferente. Sim. Cara, você vai vender carro na internet, cara, tem Web Motors. Você vai conseguir alunos para uma academia, tem o Gympass. O restaurante De tem carros o iFood. de carros tem Web Motors, de carros, tem vários. Ou seja, não tinha nada disso antigamente. Não, ou pelo menos tinha, mas era muito pouco relevante, né? Hoje em dia é mandatório. Pô, um restaurante quer vender delivery, cara, tem que ter food, não adianta. Sim, Então assim, o marketing, ele evoluiu muito, muito. total. E ele foi se tornando cada vez mais complexo. E cada nicho vai tendo sua complexidade. Quem aí sofre, quem aí sofre, é, quando entra um novo cliente de um nicho que você nunca atendeu. Você fala, puta, como é que eu vou fazer para dar resultado para esse nicho? Aí você Cara, tem que suar. isso é interessante, é. O que acontece? Quando tem agência genérica e entra
uma empresa que você nunca atendeu, de um nicho que você nunca atendeu, todo mundo se reúne lá e fala, cara, e aí, o que a gente vai inventar para poder fazer esse cliente ter resultado? Qual vai ser a estratégia aqui? Né? E muitas vezes ele tem que inventar moda, porque às vezes ele está acostumado a fazer lá marketing para restaurante, marketing para bar, marketing para supermercado, aí entra lá um pack shop. Cara, como é que a gente vai vender agora ração? Como é que eu vou vender agora tosa? E aí ele vai lá, o que acontece? Ele fica testando coisas, né? Testando estratégias com o dinheiro do cliente, rasgando o dinheiro do cliente. E aí, dá 3, 4 meses, essas estratégias que ele está testando não dão certo. Porque ele não sabe o que fazer para pet shop, né? E aí, o que acontece? O cliente dá um pé na bunda, né, Gui? Exato, complicado. Então, assim, cada vez está ficando mais difícil gerar resultado para tudo quanto é nicho. Porque qual que é o grande problema desse terceiro estágio de agências que já nasceram como agência de marketing digital? É que elas são genéricas, elas atendem tudo quanto é nicho. Que nos anos 2000, né, 10 anos atrás, antigamente, Era cara, assim. só de você ser especialista em marketing digital, bom, você já era diferenciado, né? Já era, cara, o cara entende marketing digital. Meu, pós-pandemia, marketing digital parou de ser uma oportunidade para as empresas, Sim. passou a ser uma necessidade. Então, todas as empresas passaram a olhar para o marketing digital como uma necessidade, tem que estar lá, lá. Nossa Então, plaquinha. boa, boa. Então, assim, passaram a ser uma necessidade. E teve um boom, né, também de pessoas entrando no marketing digital, e provavelmente muitos de vocês estão aqui entraram pós-pandemia também, teve muita gente que entrou nesse momento, e o mercado deu uma inflada. Hoje em dia, tipo assim, cara, você sacode uma árvore e tem 10 social media que Sim. cai, 15 gestor de tráfego e 15 agências e meia dúzia de sobrinho que faz marketing É. digital. Cara, o Rodrigo tá falando aí, o iFood já era, Gui. Cara, pelo contrário, a gente é especializado em marketing para restaurantes, tá? A gente tem uma agência, né, que é a Supersal, que a gente é especializado, hoje a gente atende grandes marcas. Pequenas e grandes marcas, tá? Mas a gente atende, por exemplo, Coco Bambu. Cara, tem marcas nossas que vendem centenas de milhares de reais no iFood. Não morreu não, tá? Inclusive, normalmente as marcas vendem muito mais no iFood do que tráfego direto, no delivery, né? Daí a importância de entender o nicho, né? Aí teve uma outra pessoa que falou aqui, hein, Gui, vocês acham errado fazer teste nas agências? Cara, não é errado fazer teste. O problema é o seguinte, entra um cliente novo, você não sabe o que fazer, você fica testando com o dinheiro do cliente, não dá certo. Porque quando você entende do nicho, quando você se especializa naquele nicho, você entende o que dá certo, você sabe, porque você já atende vários, você já testou já várias coisas, só vai passar a fazer e repetir, replicar o que deu certo. O que não deu certo, você deixa de fazer. Você não fica testando do zero com todo o cliente. Percebe a diferença? Então, Então, voltando pro questão dos estágios, né? O terceiro estágio é o de agências de marketing digital. Nasceram já digitais, mas elas são o que a gente chama de genéricas. Elas atendem qualquer tipo de nicho, que antigamente era suficiente para você se diferenciar. E era suficiente para você diferenciar e dava para conseguir gerar resultado, porque o marketing digital antigamente era muito mais simples. sim, Palavra-chave, site. Hoje em dia, com o marketing digital sendo muito mais complexo, tem muitas plataformas, muitas formas de você fazer marketing digital, os nichos eles atuam de forma diferente para poder gerar resultado. Com essa complexidade aumentando e com um monte de gente entrando no marketing digital, surge uma próxima onda, que é o que a gente está trazendo aqui, que é uma onda que a gente surfa na prática, que é o quarto estágio. Qual que é esse quarto estágio? É o estágio das agências de marketing ultra nichadas. perfeito. Agências que já nascem no digital e ou se tornam ultra nichadas, né, porque antes eram genéricas e se tornam ultra nichadas, ou tem alguns que até já nascem ultra nichadas, como foi o nosso caso. Né? Então, você pegar uma agência de marketing como a nossa, de restaurantes, a gente é nichado em restaurantes, a gente só atende restaurantes, a gente tem uma entrega personalizada para o nicho. Então, a gente consegue gerar muito mais resultado do que com uma agência genérica geraria. E consegue cobrar mais caro por isso. Mas não é só restaurante, tem agência nichada em clínica médica, agência nichada em hotéis e Bom, pousadas, agência nichada em clínica odontológica. Enfim, são vários e vários nichos que são extremamente oportunidades hoje e que o fato de você ser especializado
hoje é um diferencial. Hoje é. Eu não sei se daqui a alguns anos vai ser um diferencial que você fala, pô, você é nichado. Não, vai ser o básico. Vai Tá? ser obrigatório, obrigatório. Cara, eu gosto muito de dar o exemplo dos médicos, né? Medicina, até mais ou menos uns 100 anos atrás, não tinha especialidade. A pessoa só era médica. Ela atendia qualquer problema, né, de saúde, ela atendia. E aí começaram a ver que tinha que se especializar, né? E aí foram sendo criadas as especialidades. Hoje são, acho que, 30 e poucas especialidades oficiais, né? Só que antes bastaria você ser médico. Agora, os médicos clínicos gerais, que são só médicos sem especialidades, eles continuam existindo? Continuam. Só que hoje quem é que ganha mais? Se você tem um problema hoje no seu joelho, você vai onde? Você vai no clínico geral? Ou você vai no ortopedista especialista em joelho? Daqui a pouco vai ser especialista em joelho direito. Então, assim, hoje você tem especialidade de tudo que você imaginar. Nutricionista, mesma coisa. Antes bastava ser nutricionista. Hoje tem nutricionista para para atleta, nutricionista para gordo, nutricionista para quem é magro e quer ganhar peso. Cara, tem especificidade, né? Então isso está acontecendo em vários nichos, né? Em vários setores, né, Gui? Exatamente. Advocacia, bastava antes você ser advogado. Hoje, se você tem um problema tributário, você quer um advogado tributarista. Se você tem um problema trabalhista, você vai no advogado trabalhista. Então, isso é tão óbvio hoje que já, né, isso já aconteceu em tantos outros setores que está passando a ser agora uma coisa que está óbvia no mercado de agências também. Então, quando a pessoa vai se formar em medicina, todo mundo já pergunta, qual que vai ser a sua especialidade? O que você vai É. fazer? Eu acho que tá óbvio só para quem acompanha a gente, viu, Bens? Não, não tá óbvio ainda assim para Não, sim, E só que assim, você tem a oportunidade de surfar essa onda mais cedo do que todo mundo. Cara, eu não sei, a gente não tem essa estatística, né, Bins? Mas, cara, eu acho que menos de 1% das agências devem sim. ser ultra. Ah, Então inclusive, imagina que a gente está no mercado que 99% das agências são clínico geral. Cara, se você se especializar, tu já tá vários passos à frente. muito. Pô, quem aí lembra da época que se falava, se você fizer uma faculdade, você já tem emprego garantido, né? Mas Hoje, naquela cara, época fez sentido, naquela época fez sentido, né? exato, naquela época era já um diferencial você ter faculdade. Agora todo mundo tem faculdade, bichão, né? Quem tá procurando emprego, né? Eu acho que daqui a galera tá mais empreendendo, né? Mas no contexto de emprego, quem tinha faculdade antigamente era um diferencial, hoje não é. Então, o mercado evoluindo, você tem que evoluir junto. E tem vantagem quem evolui com mais antecedência, né? É. Quem sobe no estágio antes da manada toda tá lá, entendeu? Então hoje existe essa oportunidade. E aí, Bins, conta um pouco assim como foi para você enxergar isso? Porque você fundou a agência, eu virei sócio do Bins, né? Depois que a agência já estava criada já, né? Eu virei sócio depois. Mas você enxergou essa visão de ser nichado e como foi para você enxergar isso? Por que você enxergou? Você tirou isso de algum lugar? Como foi? Cara, na verdade, foi uma dificuldade que eu senti na pele, porque como eu falei para vocês no início, né? Inclusive, pessoal, só dando um recado aqui, depois a gente já deu alguns recados aqui que depois muita gente entrou, mas eu ia falando, no meu caso, Gui, eu já era do setor de restaurantes e sempre contratava agências, e essas agências na época eram genéricas. E, cara, eu tinha muita dificuldade, porque elas não entendiam do nosso negócio. No final das contas, eu ficava frustrado. Elas não me davam resultado. Então, o que eu fiz? Lá em 2011, 12, 13, eu fui atrás de conhecer marketing digital, né? Foi aí que eu conheci o Érico em 2013, por exemplo. Então, assim, eu fui atrás de conhecer para poder aplicar nos meus próprios negócios. Então, eu aprendi marketing digital para poder não depender das agências genéricas. E aí, comecei a ser bem sucedido, no sentido de que, pô, as coisas que eu fui fazendo ali foram dando certo. Quando veio 2020, que veio a pandemia, já estou acelerando um pouquinho, né? Depois de quase 10 anos aí, que eu já estava já aplicando as coisas do marketing digital, veio a pandemia e eu precisei o quê? Eu precisei, não. Alguns amigos meus precisaram de ajuda, porque as portas fecharam e eles estavam muitas vezes fora do digital. Eles não faziam delivery. Parece que é muito tempo, mas pô, tem 4 anos isso. É recente. E aí eles começaram a pedir ajuda. E eu fui, cara, de forma bem despretensiosa, ajudando um, ajudando o outro com os meus conhecimentos de marketing, né? E acabou que eu criei a agência de marketing para restaurantes. Ela já nasceu nichada, por uma necessidade. Não foi,
não foi de uma forma planejada. Hoje eu fico vendo, quem consegue planejar uma agência, a criação da agência, do zero, você já vai sair na frente de muita gente. Porque naquela época, por exemplo, quando eu nichei, ainda não tinha agências nichadas em restaurantes, não tinham. Agora está começando a ter. E aí eu venho um espertão às vezes e fala assim, mas já tem muita agência nichada em restaurante, em advogado, em clínica. Cara, não tem. Não tem. Eu arrisco dizer que cara, 97% dos negócios não são atendidos por uma agência nichada. Seja advogado, seja clínica, seja restaurante. Eles são atendidos por empresas, umas agências genéricas. O mercado é gigante, 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 gigante. Então tem muita oportunidade. Só que como a gente falou, isso hoje é uma... Se você tiver uma visão e entrar agora, você vai beber água mais fresca. Você vai crescer dentro do nicho, né? E daqui a 5, 10 anos, vai ser uma obrigação você ser nichado. Se você não for nichado, você está fora. Você está que nem o clínico geral lá. Vai continuar existindo, mas está lá. Vai ganhar Ganhando pouco. dinheiro dele ali. Vai ganhar pouco. O especializado... cara, sendo bem sincero, se você tem uma BMW, vamos botar aqui um caso de carro. Se a sua BMW quebra, você vai colocar ela para ser atendida por quem? Por um mecânico lá da esquina? Para arrumar sua BMW? Você vai numa oficina especializada em BMW. Você quebra o seu iPhone aí, Gui. Você vai numa empresa especializada em consertos de eletrônicos? Não. O cara tá consertando fogão e geladeira lá. Fogão, geladeira e iPhone. Então, pessoal, não tem, assim, é uma coisa que, eu vou falar, eu morei nos Estados Unidos 4 anos, quase 5 anos, tá? Fiz faculdade lá. Tudo nos Estados Unidos acontece com uma certa antecedência em relação ao Brasil. São coisas que acontecem lá que às vezes vão acontecer aqui depois de 5, 10 anos. Isso é para tudo, tá? Para tudo. É, Oi? inclusive a Subway que você contou aqui. A Subway, eu enxerguei lá, eu cheguei a trabalhar, eu fiz bico na Subway lá 5 anos antes de ter a Subway aqui. Só para vocês terem uma ideia. Fazia o E sanduíche tudo lá. fazia sanduíche Ah. de 30 centímetros. Mas se pedisse de 30, você fazia também. Fazia de todo tamanho. Cara, e aí o que aconteceu? Nos Estados Unidos, cara, eu sempre uso os Estados Unidos para enxergar o que vai acontecer aqui. Fato. Tá? Então, cara, lá nos Estados Unidos as agências já são nichadas. Lá já é uma realidade. As empresas elas não querem ser mais atendidas por agências genéricas. Né, Gui? Então, assim, esse movimento está surgindo no Brasil. A gente está bem no iniciozinho. E teve gente que falou que, não, mas já tem muita agência nichada. Cara, não tem. E outra, se já tem muita agência nichada, você vai continuar sendo genérico? É. Se tá ruim para as nichadas, então, cara, imagina para as genéricas. Pensa, galera, vocês têm que desenvolver uma coisa chamada empatia. É você se colocar no lugar da outra pessoa. Sim. Coloca no lugar de um empresário. Vamos botar aí um dono de uma clínica médica. Se ele tem na frente dele, tem uma agência de marketing que está atendendo pet shop, restaurante, motel, está atendendo padaria e quer se prestar a fazer um serviço de marketing para a clínica médica. E outra agência que, cara, domina a clínica médica, só atende clínica médica. Tem um método específico para gerar resultado para a clínica médica. E a clínica médica tem coisas, variáveis diferentes de um negócio num restaurante. Vou dar um exemplo aqui. Uma clínica médica tem um atendimento no WhatsApp. Um restaurante não tem atendimento no WhatsApp. Você não vai decidir para o restaurante, você manda um WhatsApp para o restaurante. Não, você vai, pega, pesquisa, né, vê Instagram, vê no Google, né, e vai para o restaurante, ou vê um anúncio. Então, são situações muito diferentes. E aí, esse dono da clínica médica vê uma agência que é focada em clínica médica, que fala a linguagem do negócio, né, sabe como é que funciona o negócio de clínica médica. Ele vai querer a agência de clínica médica. Não adianta. Inclusive, né, Bins? Hoje já está começando os empresários a, quando pede indicação de agência, já pedir indicação de agência especializada. Muito empresário, eu conheço muito empresário. Quem me conhece aqui sabe que eu conheço muito empresário, né? E vários empresários já chegam assim para mim: olha, Rodrigo, eu sou advogado. Você tem uma agência especializada em advogado? Eles não falam outra nichado, tá? Eles não falam isso. Eles falam: cara, você conhece alguma agência especializada em advogado? Você conhece alguma agência especializada em loja de roupa? Isso o tempo inteiro. Aí o que eu faço? Eu direciono para algum mentorado nosso. A gente tem nossa mentoria aqui, que são das agências nichadas, né? Mentoras nichadas. A gente direciona, a gente indica. Inclusive, que isso é um outro benefício
de você ser nichado. Porque acontece o seguinte, se você não é nichado, você não tem as indicações espontâneas. Eu vou dar um exemplo aqui. Como muita gente sabe que eu atendo restaurantes, amigos meus que nunca foram meus clientes, eles não sabem que eu atendo restaurante, eles não foram meus clientes. Se ele conhece o dono de restaurante, sabe o que ele fala? Ele fala, cara, tem um amigo meu, que é o Rodrigo, que ele atende só restaurantes lá na agência dele. Olha que legal. Aí ele me indica. Isso só funciona se você for nichado, pessoal. Você não consegue fazer esse tipo de, você não consegue receber esse tipo de indicação sem ser nichado, tá? Então, está acontecendo um movimento no mercado de as pessoas, os empresários, já entenderem a necessidade e já irem atrás de agências ultra nichadas. Mais do que Renata, vocês imaginam. o grande problema das agências não é ser nichado, mas não pensar em performance, venda, lucro e crescimento. Cara, As agências. Renato, Peraí, ó. Renato, você tem razão que muita agência não consegue pensar em. Você tem razão, tá? Isso faz sentido. Só que para pensar. É impossível uma agência que está atendendo tudo quanto é nicho gerar mais resultado do que uma agência equivalente que só está atendendo aquele nicho, que está dominando todas as estratégias para aquele nicho, está estudando nicho, só convive com clientes daquele nicho. Não tem como, é desleal. Um esportista que quer jogar tênis, quer jogar futebol e quer jogar basquete e beisebol ao mesmo tempo, versus um que só vai fazer um esporte. Não tem como. Não tem como um superar o outro. Se superar o outro. Sacou? Então, nesse nosso modelo, quanto mais você conhece do nicho, mais você consegue dar resultado para ele. Isso é fato. Não tem como uma agência genérica, se você competir com uma agência ultra nichada, dar mais resultado. Não tem como. Então, é justamente isso. Não é entregar um design bonito, é dar resultado. Inclusive, a gente mostra aqui, que tem até alguns vídeos meus, para quem me segue aí já viu eu falando, a gente vende resultado, a gente não vende post no Instagram, 5 posts no Instagram, meta ads, a gente não vende isso. Inclusive, no meu pitch de venda, na minha reunião de venda, eu nem falo de tráfego pago. Olha que doido. A gente não fala, porque na verdade eu vendo resultado. Eu não vendo como, eu vendo o final, o porquê. Por que a gente faz isso? Eu não estou vendendo para ele 5 posts no Instagram de jeito nenhum, porque a gente sabe que não dá resultado, não é o design bonito que vai dar resultado. Né? Aí, Bis. Então, pessoal, Foi pode mal. falar. Terminei. Uma coisa que o pessoal pergunta muito, né? E a gente tava atento aqui, viu, galera? A gente sabe que isso aí, essa pergunta sempre vem. E, ai meu Deus, mas como é que eu vou atender duas pessoas do mesmo nicho? A concorrência. Pessoal, primeiro de tudo, a partir do momento que você se denomina um especialista em uma área, um ultra nichado, você é uma agência especializada em um nicho X. Por exemplo, no nosso caso, a gente é uma agência especializada em restaurante. É irrazoável o cliente querer que a gente não atenda outros restaurantes. Afinal, a gente é uma agência de marketing para restaurante. Como é que o cliente não tem como ele falar para a gente, não quero que você atenda outros restaurantes. Não tem como. E, cara, E mesmo que se fosse o caso, uma preocupação nesse sentido, geralmente a preocupação não está em a gente atender outras pessoas do mesmo nicho. A preocupação geralmente está, você não vai compartilhar os dados, não vai compartilhar as informações. Isso é apenas uma objeção que é fácil de lidar. Isso vai em contratos, que a gente não pode compartilhar os dados, tem até lei sobre isso, que é LGPD. Então não chega a ser um problema aí que atrapalha. Pra vocês terem uma ideia, ele já atendeu Pizza Hut e Domino's ao mesmo tempo, na mesma cidade. essa objeção não existe. Não existe. Hoje a gente atende concorrentes, algumas empresas concorrentes. Inclusive, o tamanho do mercado, pessoal, se a gente falar só do Brasil, né? Hoje no Brasil são 5.500 municípios, tá? São 350 cidades acima de 200 mil habitantes, aproximadamente, tá? Cara, você tem 300 cidades para você trabalhar, você tá maluco, você só precisa de 20 clientes para você ficar multimilionário com a agência de marketing. Então, o que eu tô querendo dizer para vocês? Você pode ter uma empresa que não é concorrente em cada cidade e mesmo assim ainda tem muita cidade para você ainda abordar depois. Então, pessoal, Mesmo que se precisasse ser mesmo que você não pudesse atender concorrente, vamos supor, a gente atende aqui vários concorrentes na mesma cidade, tá? Vários. Tá tudo bem. E outra coisa, se você atende, por exemplo, a melhor pizzaria da sua cidade, você acha que a segunda melhor pizzaria não vai querer ser atendida por você também? Se você estiver dando resultado? Então, pessoal, essa objeção não existe na cabeça do empresário. Se existir, é fácil contornar. E outra, você não precisa ficar atendendo concorrente. Você tem aí 5.500 municípios, pô. Você pode explorar o Brasil inteiro. Quando eu falo que tem 300 cidades acima de 200 mil habitantes, é porque cidades médias, né, de 200 mil habitantes para cima,
Tem empresas com faturamento melhor, porque uma das coisas que a gente também defende aqui é que você cobre um ticket melhor do que está sendo cobrado aí no mercado. Inclusive, Guiz, é uma coisa importante da gente falar, cara. A importância de ser o trem inchado é uma forma de você cobrar mais caro. Porque hoje, a barreira de entrada para uma pessoa, né, entrar no mercado de agência ou ser um profissional de marketing, seja social media, gestor de tráfego, ela é uma barreira muito pequena. Então, qualquer um hoje com celular e com computador, e às vezes até não precisa nem ter câmera, não precisa ter nada, é celular e computador mesmo. Ela vira uma agência. E ela vai cobrar 500, 600, 800, R$ 1.000. Isso é muito comum, né? Então, o que a gente entende aqui? Que para você ter uma agência bem sucedida, o ticket tem que ser no mínimo R$ 3.000. E olha que hoje eu acho 3 mil ainda pouco, tá? Hoje nossa agência tem um ticket médio de R$ 5.000. E a gente tem na nossa agência de marketing para restaurantes clientes que pagam para a gente R$ 20.000 por mês. Isso daí, pessoal, sem social media. A gente não faz social media, tá? Então, você ser ultranichado permite você se diferenciar, permite que você se posicione. Teve um colega aqui agora há pouco que comentou que ele estava pensando em nichar em música e confeitaria. Cara, não faz sentido, porque você não consegue se posicionar das duas formas. Imagina, eu faço marketing para música e para confeitaria. Você tem que escolher um nicho só. E ó, eu vou falar uma coisa para vocês, nenhum desses dois nichos é bom, tá? E a gente pode depois falar sobre isso. Porque tem nichos, pessoal, que são pegadinha, tá? Tem, Inclusive, se tem. vocês forem depois, se vocês forem no Instagram, se vocês depois saindo daqui, vai no meu Instagram, no meu direct, e digita lá lista, no meu direct. Você vai receber uma lista de 5 nichos ruins, que todo mundo acha que pode ser bom, e 5 nichos bons que ninguém tá de olho. E lá, inclusive, eu explico um pouquinho sobre como escolher o nicho, tá? Então, hoje a gente não faz social media. A Vivi tá perguntando aí, cara, a gente não faz social media por diversos motivos, tá? Outra coisa aqui, tem gente que acha que assim, é só ultra nichar que eu vou resolver minha vida. Cara, não Não é. é. Não é, O tá? Renato tinha comentado aqui depois de seguida, ele falou assim, ah, Gui, não, verdade, eu só quis dizer que... Cadê? Eu não achei a mensagem aqui dele, mas ele quis dizer isso, né? Pô, não é só nichar que vai resolver. Realmente não é, Renato. Se a gente deixou a entender que é só nichar que vai resolver tudo, a gente falhou em algum momento da nossa comunicação aqui, porque definitivamente não resolve tudo. Imagina, né, Vince? Chegar pro cliente e falar, eu sou nichado, eu sou especializado em tal, e tudo bem, muito bem, tá aqui, ó, R$ 5.000 por mês para você. Não, não é assim, galera. Então, essa é só a ponta do iceberg, é a decisão de nichar, mas que já te coloca à frente do mercado, definitivamente. Porque acontece, hoje, como é que funciona? Como é que uma agência geralmente é criada, né? Ela não é criada de uma forma estruturada. Muitas vezes você vai lá, você é um, sei lá, um gestor de tráfego, um social media, um videomaker, um designer, e você cria o quê? Você começa a atender um cliente, começa a atender outro, começa a atender outro. Aí daqui a pouco você está com 5 clientes. Você se tornou uma urgência. Só que você está vendendo o seu próprio tempo. Né? O limite do crescimento da sua agência é você mesmo. Você não consegue crescer além de você mesmo. Porque você tem um limite lá ali de tempo. Você está vendendo o seu tempo. Então você precisa se estruturar. E o que a maioria não faz é pensar de uma forma como que ela consegue criar uma empresa que possa ter mais chance de sucesso. Porque o grande problema quando a pessoa começa a crescer é que ela começa a contratar, ela começa a ter uma estrutura que ela não sabe como fazer, ela não sabe contratar, ela não sabe criar um modelo de negócio, ela não sabe vender, ela não sabe entregar, ela não consegue. Enfim, começa a gerar confusão pra caramba. E aí as agências, ó, fecham, elas vão falir. Esse, sim, é um padrão de mercado, impressionante. Quando elas começam a crescer, ou elas chegam num teto, ou elas dão errado. Uma das formas de contratação aqui nossa é diferente do mercado, que é uma forma mais fácil de você ter resultado, mais fácil de você ter caixa. Inclusive, a gente vai mostrar como você consegue contratar sem ter caixa, sem esganar seu caixa, porque quando você coloca um funcionário para dentro, você fica com caixa super apertado quando você está pequeno ainda. Você Talvez cria, se perde cliente, né? é, Aí, fala aí, você Renato. cria um custo fixo, né? Então você tem lá um gestor de tráfego de R$ 3.000, um social media de R$ 3.000, aí você tem 5 clientes, aí sai dois, você fica com a corda no pescoço. Isso é padrão também, tá? Então, o que a gente vai mostrar para vocês? Como que você pode sair disso? De você sair de criar custos fixos com o funcionário e você se tornar, você colocar essa pessoa como um custo variável, tá? Para você poder crescer de uma forma mais sustentável. Então é isso, pessoal. Enquanto isso também tem o nosso canal do YouTube, lá na Ultralise, que vocês podem assistir umas lives que a gente fez com alguns mentorados nossos que atingiram resultados incríveis. Então, se vocês quiserem entender se é possível também, tem gente lá que fala um pouquinho da história, como que eles fizeram, né, Gui? Então, você Ah, pode ir lá
no canal e assistir também essas lives, tá bom? Ó, o Pessoal, Luan aí, falou, então, responder a pergunta do Luan tá. aqui, rapidinho, que ele pediu. Tem intenção de montar um espaço criativo com estúdios de música, podcast, fotografia, criação, publicidade. Será que é uma boa ideia? Luan, na minha opinião, não, tá? Por quê? Você tem que construir um negócio que você consiga atender clientes de qualquer lugar do Brasil, quiçá do mundo, de outros países. Assim como a gente tem mentorados que atendem dos Estados Unidos, de Portugal. A gente já teve cliente em Dubai, entendeu? Meu amigo, você está em 2024. Não crie um negócio de marginal que só vai poder atender pessoas da sua cidade, da sua região. Você está perdendo, jogando oportunidade no E lixo, além tá? disso, Gui, estúdio, você não consegue ter recorrência. Geralmente você fica vendendo serviço. Ah, mas vamos fazer aqui uma foto, vamos fazer um vídeo, vamos fazer um sei lá. Você não tem recorrência. Um dos elementos para você ter uma agência escalável é recorrência.